Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta terça-feira, dia 20 de janeiro de 2025. Colorado entra em campo amanhã por mais uma rodada, a quarta do Campeonato Gaúcho e tendência do primeiro Inter 100% titular de 2026. Mas tem uma notícia ruim, porque pode ter jogador de fora desse jogo de amanhã e do Clássico Grenal com lesão muscular. A gente vai falar sobre isso, a gente traz detalhes dos reforços do Inter que devem já aparecer amanhã ou na equipe titular ou no banco de reservas, porque hoje tiveram duas oficializações, melhor dizendo, no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. A saída de Richard e a incomodação da direção com Cleiton Sampaio, e a gente também fala sobre a reunião marcada do Internacional para fechar uma negociação. Tudo isso nesse conteúdo. Antes eu quero pedir para tu deixar o teu like nesse vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para que tu não perca nada dos conteúdos por aqui. E esse vídeo e todos os outros têm o apoio da KTO, kto.bet.br, é minha parceira aqui no canal, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Caso tu não tenha registro, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, tem o meu link, te registra pelo meu link, aproveita, tem promoção do Aposte e Ganhe. Lá na KTO tu dá o teu palpite e, acertando ou errando, pode acontecer, é para brincar e se divertir, mas tu vai ganhar uma aposta grátis de até R$10. Então aproveita, vai lá na KTO e jogue com responsabilidade. Amanhã tem Champions League e tem mais Champions, né? Hoje já teve Champions, falei no vídeo da tarde aqui no canal. Amanhã tem Barcelona, tem outros jogos, Chelsea na Champions League e tem o jogo do Inter também, rodada do Campeonato Gaúcho, tem rodada do Paulistão, Cariocão, tem de tudo, tá? Vai lá na KTO e joga na responsa. Bom, gente, vamos lá. O Inter finalizou hoje a sua preparação para o jogo contra o Inter de Santa Maria. Amanhã, 7 horas da noite, no estádio Beira-Rio, quarta rodada do Campeonato Gaúcho. O Inter que venceu os dois primeiros jogos, de virada 2-1 na primeira rodada no Beira-Rio contra o Novo Hamburgo, goleada e 4-0 no Passo da Areia contra o Monson, esse jogo considerado fora de casa, né? Por mais que tenha sido em Porto Alegre, era de mando do Monson, e perdeu de virada para o Ipiranga de Erechim na última rodada, lá no último domingo. Amanhã, jogo contra o Inter de Santa Maria no estádio Beira-Rio. Tendência de time titular do Inter nesse jogo de amanhã, principalmente com aqueles jogadores que não viajaram para o jogo em Erechim no final de semana, e já considerando também uma preparação para o Clássico Grenal do domingo e a estreia no Brasileirão contra o Atlético Paranaense no outro meio de semana, tá? Vamos lá, o time do Inter deve ter Rocher no gol, Bruno Gomes na lateral direita, a zaga com Mercado e Vitor Gabriel. Eu não descartaria, mas acho difícil o Félix Torres, tá? Que inclusive hoje Félix Torres e Paulinho de Paula saíram no BID, tá? Boletim Informativo Diário da CBF, estão regularizados para atuarem com a camisa do Inter. O Villagra ainda não, porque ele tem que primeiro chegar em Porto Alegre, né? Já foi oficializado pelo Inter no domingo, mas tem que chegar em Porto Alegre para assinar contrato, fazer exames e depois ser regularizado no BID, talvez para estreia no Campeonato Brasileiro, mas ainda é difícil precisar quando o camisa 5 argentino vai estar à disposição. Mas o Félix ou o Vitor Gabriel, se jogar Vitor Gabriel vai ser Mercado pela direita e Vitor Gabriel pela esquerda, se jogar Félix vai ser provavelmente Félix pela direita e Mercado pela esquerda, e a lateral esquerda com o Bernabei voltando. Primeiro volante deve ser o Ronaldo, é o primeiro volante que o Inter tem à disposição. Thiago Maia e Alan Rodrigues seguem no departamento médico. O Richard eu vou falar daqui a pouco com você sobre. O segundo homem, Paulinho de Paula, agora regularizado, ou até o Bruno Henrique, que até foi bem, de certa forma, no final de semana. Vitinho, Alan Patrick, Carboneiro e Borré no comando de ataque. Esse é um provável Inter, claro, gente. Como é início de temporada, muitas coisas podem acontecer. Por exemplo, um jogador em específico que a gente está projetando começa no banco. Pode ser por desgaste ou por ter sentido algo, enfim. É início de temporada, então, assim, a tendência é que seja o titular, tá? Para preparar para o Grenal e preparar para a estreia do Brasileiro. Mas, assim, não dá para descartar que em uma ou outra posição possa acontecer amanhã alguma surpresa, tá? Eu quero falar aqui do Benjamin Arrim, gente, porque o Benjamin ele sai no segundo tempo contra o Ipiranga, o volante canês da base do Inter, que tá muito bem, caiu já nas graças do torcedor do Inter. Eu até falei aqui no canal, falei lá na Baldaço TV, falei aqui no Debate da Sete, no Debate Raiz, que, cara, eu acho que pelo que esse menino tem feito, eu avaliaria uma possibilidade dele jogar o Grenal. Eu acho que ele tá merecendo e tá muito bem. Talvez seja o melhor e o grande destaque desse início de temporada do Inter. Claro, muita calma, é um menino da base ainda e tal, mas
Ele tá merecendo, gente. Não tem como negar isso. Mas é o seguinte, tá? O Benjamin Arrim, ele sai no segundo tempo contra o Ipiranga sentindo a perna esquerda. E o Esteban Conde, auxiliar do Pesolano, que comandou a equipe em Erechim, até disse, cara, precisava trocar para botar pernas mais frescas, e o Benjamin estava amarelado também, precisava de outro jogador ali para fazer essa função. Só que o Benjamin, ele tem uma suspeita de lesão muscular na posterior da coxa esquerda, tá? Não sabemos o grau ainda, ele ainda vai fazer mais exames de imagem, mas é bem possível que ele nem seja relacionado amanhã contra o Inter de Santa Maria e já fica como dúvida para ser relacionado ou não no Clássico Grenal. Uma pena, né? Porque esse menino estava muito bem. Deixa eu falar aqui de algumas situações de mercado, enfim, e de bastidores, tá? Primeiro, o volante Richard não deve mais usar a camiseta do Inter, tá? Ele tá muito perto de deixar o Internacional, ele já é tratado nos bastidores como uma saída quase que certa. Ele que chegou no ano passado, né? Quando o Roger ainda era o técnico do Inter, naquela janela de meio de ano que o Inter traz Alan Rodrigues, Alan Benítez e o Richard. Ele chega com o Inter pagando, se eu não me engano, eu não lembro se era Anália ou Antalya, porque tem vários times com nome parecido, mas era ou Antalyaspor ou Antalyaspor da Turquia, não vou lembrar agora de cabeça. E o Inter paga 700 mil euros para ele se liberar de lá. E o Inter paga 700 mil euros, traz ele com um contrato de 1 ano e meio. Até dezembro desse ano ele tem vínculo. Só que a gente sabe, né? Não deu certo, não tem como. Ele ainda tem interesse aí do Sport, da Chapecoense e de outros clubes da Turquia, porque ele já tem um mercado lá no futebol turco e ele tem tudo para deixar o Inter ainda nessa janela de início de ano, e a tendência é que ele não vista mais a camiseta do Inter, tá? Outra situação de um jogador que o Inter quer o quanto antes se desfazer é o Cleiton Sampaio. Inclusive surgiu uma informação nas últimas horas que me foi confirmada sobre uma insatisfação, por exemplo, do Fabinho Soldado e de outros dirigentes do Internacional com a forma com que o Cleiton Sampaio é contratado. Para quem não lembra, o Cleiton Sampaio ele não é contratado ano passado, ele é contratado em 24. O técnico era o Roger, era aquele momento do Inter muito bem, já começando aí bem, na verdade, com o Roger no segundo semestre. Ele é anunciado dia 30 de agosto. O Inter adquiriu 80% do Cleiton Sampaio por 1 milhão e 200 mil euros. Isso dá, deixa eu até ver aqui quanto que dá. 1 milhão de euros. 1 milhão e 200 mil euros. 7 milhões e meio de reais, tá? O Inter paga isso para o AVS de Portugal, que estava subindo da segunda para a primeira divisão. Foi uma contratação ali já contestada, todo mundo olhou meio estranho, e no fim se confirmou, né? O Cleiton Sampaio, com todo respeito, não é um jogador para vestir a camisa do Inter. Naquele momento era uma transição do departamento de futebol depois de algumas saídas. Era quando o Bisol tinha sido anunciado como vice de futebol, ele participou da negociação. Depois ali junto tem a chegada do Mazuco e do D'Alessandro, mas segundo os relatos que se tem no bastidor, quem indicou essa contratação foi o profissional Everson Rocha, que era coordenador do CAPA do Inter. Hoje ele está trabalhando ele já trabalhou no Botafogo, no Atlético Paranaense, e hoje está no Curitiba. Ele esteve no Inter de abril de 24 até março de 25, coordenador até então do CAPA, do Centro de Análise e Prospecção de Atletas do Inter. Everson Rocha foi quem indicou o nome, mas a direção acatou, né? A direção, o Roger, isso passa por quem também deu ok para essa contratação acontecer. E agora existe uma incomodação do Fabinho e de outros profissionais do clube da forma com que foi feito esse contrato. E aí a gente tem que citar quem também estava aqui, né? Felipe Dallegrave, que já era um cara importante em contratações e no futebol do Inter, Ricardo Caco Sobrinho, todos eles já estavam aqui. Mas hoje se tem sim uma insatisfação com não só a contratação, que deu muito errado, mas foi uma contratação também vista como errada, mas todos os moldes desse negócio. Porque, cara, o Cleiton Sampaio tem contrato com o Inter até 2028. Para rescindir, tu vai ter que gastar uma grana. Então tem que tentar repassar ele para algum clube. Mas aí tu vai repassar para algum clube, tu ainda vai pagar salário? Como é que tu vai fazer esse negócio? É complicado, gente, complicado. Bom, e a outra situação é sobre um assunto que a gente falou no vídeo de ontem à noite, Vitinho, tá? O Inter agendou uma reunião para essa semana para se sentar com os representantes do Vitinho e negociar a permanência dele no estádio Beira-Rio. O Inter vai oferecer um pré-contrato dentro dos moldes que o Inter já pensava em oferecer. Sabe que o Vitinho queria quase que dobrar o seu salário, porque foi dessa forma que ele ouviu no Santos e lá quando ele teve a proposta do futebol chinês, um dobro do salário que ele ganha aqui hoje no Inter. E agora vai começar de fato uma rodada nova de conversas, porque antes as conversas do Inter com o Vitinho e com os empresários tinham acontecido, mas não sentar todo mundo na mesa, vamos debater esse pré-contrato. Agora isso vai começar a acontecer, só que o Inter precisa agilizar, porque já teve o Santos, já teve um clube da China com proposta mais de uma vez, então o Inter precisa agilizar para não correr nenhum risco de perder
esse jogador, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.